Aqui trouxe o livro intitulado Pela Paz dos Anjinhos, escrito pelo professor Kamino Kusumoto, grande discípulo do professor Masaru Taniguchi. Aqui ele fala sobre várias consequências do aborto. Vou citar uma das consequências: perda do ânimo nos momentos mais decisivos da vida, como, por exemplo, as vésperas de exames importantes. O filho se enforca. O obstáculo poderoso o impede de perseverar no esforço. Esse comportamento reflete a imensa tristeza de criança abortada que foi repentinamente assassinada, impedida de cumprir a missão que recebeu de Deus. Outra consequência: permanência de crianças e jovens em lugares escuros de dia. O filho dorme, a filha dorme com as cortinas fechadas, mantém o quarto sempre em escuridão. E à noite perambula pelas ruas escuras sem destino. Muitas vezes anda em grupo com menores que têm os mesmos problemas. Isso reflete a alma da criança abortada que perambula por um mundo deserto e escuro. Outro caso: desejo persistente de comer doces e tomar leite como se fosse um bebê. Outro: mãos e pés constantemente congelados. Alguns, nas crianças e adolescentes, não dispensam o aquecedor, mesmo no verão, para dormir. Representa o frio que a criança abortada sente, pois foi lançada fora nua, sem vestimenta. Outra: rebeldia contra os pais. Os filhos irritam-se com os pais por nada. É agressivo com eles e tem vontade de matá-los. Isso representa o rancor da criança abortada contra os pais. Esse comportamento por si só comprova, sem margem de erro, que se trata de um protesto desesperado do embrião assassinado. Outro caso: desejo de ficar solitário. O adolescente ou a criança não atende o amigo que vai visitá-lo e prefere se trancar no quarto, ou abandona o lar e anda a esmo pelas ruas, sentindo ímpeto de morrer. É o estado espiritual do embrião abortado. Outro caso: gasto excessivo de dinheiro. O filho gasta quantias absurdas, faz empréstimos fantásticos e leva o pai para a falência. Simboliza o desejo de autopunição dos pais que provocará aborto, pretextando motivos econômicos. O filho que acaba gastando em jogos, em futilidades, o que deveria ser gasto na criação e educação do irmão abortado. Esses são os comportamentos característicos de um filho influenciado pela alma da criança abortada. Pode haver algumas exceções, mas se um filho apresentar alguns desses comportamentos, é certeza de que a origem está num aborto provocado por seus pais. Vou citar um caso que eu aconselhei, a pessoa resolveu o problema. Eu conheci uma senhora casada com 2 filhos e o marido a agredia constantemente, tinha ferimento o tempo todo. Nem acabava de curar um ferimento, surgiam outros ferimentos em qualquer parte do corpo. Ela pediu divórcio, mas o marido não quis dar divórcio. Mesmo assim, o marido passa a morar separado. Mesmo assim, vinha para a casa dela para agredi-la. A mãe dela, que é a avó das crianças, para vir morar junto para se proteger da agressão do marido. Um dia, a mãe dela ligou para mim. A minha filha caiu em depressão, está hospitalizada, quer se matar. Quando eu vi a palavra depressão, já entendi. Depressão também é uma consequência do abortado ou parente falecido que está em depressão. Eu te perguntei para a mãe da senhora: por acaso, será que sua filha não praticou aborto? Ela falou: não, eu conheço a minha filha. Ela não é a pessoa de fazer essas coisas. Eu tenho certeza de que ela não fez aborto. Então, a senhora poder ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para sua filha? Eu já estou lendo.
Mas o senhor está onde? Eu estou na casa da minha filha. Não. Você vai no hospital, lê a Sutra Sagrada, chuva da verdade, na cabeceira da sua filha. Dia seguinte, à tarde, o telefone toca. É a própria filha que estava no hospital. Ela falou: Sr. Noriaki, minha mãe esteve aqui ontem e comentou que eu perguntei se eu tinha abortado. Minha mãe não sabe. Mas quando era estudante, fiquei grávida, não podia ter filho de jeito nenhum. Eu abortei. Ninguém sabe. O senhor é a primeira pessoa que fica sabendo. Aí eu falei: o senhor está fazendo autopunição, se punindo através do marido. Não é o marido que está agredindo. É a senhora que se pune através do seu marido por causa dessa consciência de culpa. Então tem que se perdoar. Mas não é fácil se perdoar. Mas para se perdoar, precisa fazer oração, pedindo perdão, criança abortada. O senhor dá um nome para essa criança, sobrenome, e faz oração pela paz do anjinho, oferecendo-lhe leitura diária da Sutra Sagrada, chuva nesta da verdade. Na hora de fazer essa oração, ofereça para a criança abortada um copinho de leite ou iogurte. Mas não é só fazer formalmente para se livrar de problema. Feito com essa intenção de se livrar do problema, não vai resolver. Importante é o sentimento de amor, carinho, compreensão para com a criança que o senhor abortou. O senhor já imaginou um estudante que presta exame de vestibular, o jovem aprovado, mas se matricula na faculdade e de repente, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, o aluno é expulso da faculdade? Como sentiria esse aluno? Revoltado, triste, magoado, desesperado. Então, mesmo o que sente uma criança abortada, a alma dessa criança fica revoltada, frustrada, magoada e sofre muito mais do que um aluno que foi expulso da faculdade. Então, isso é entender a dor da criança abortada, o sofrimento, a tristeza, se compadecer, pedir perdão do fundo do coração e fazer oração pela felicidade dessas crianças. Porque na Sutra Sagrada está escrito que o ser humano não é matéria, não é corpo carnal. E a alma é imortal. E a essência da alma é vida de Deus, luz de Deus, sabedoria de Deus. Oferecendo essa oração, a alma da criança abortada consegue se livrar da mágoa, da angústia, da revolta e recobrar a paz. Depois de pouco tempo, ela se curou da depressão, saiu do hospital e o marido nunca mais veio agredi-la. Além disso, o marido que não queria dar divórcio, assinou o divórcio sem pedir nada em troca. Agora, por que nesse caso, não são filhos que revoltaram contra ela? Que o marido? Porque ela abortou, filho de um ex-namorado, e nesse caso, é o marido que casou com ela que agride ela. Quer dizer, ele se agride através do marido com quem casou. Se o marido tivesse engravidado uma moça, tivesse obrigado a abortar, ele que sofria agressão por parte da esposa, mas não agressão física, porque fisicamente é o homem mais forte. Então, sofre agressão psicológica, verbal, não consegue nem se separar dela. Fica junto com ela, sofrendo. Isso é consequência de ter abortado antes de casamento com ex-namorado ou ex-namorada. Uma amiga minha, Nisei, casada com um alemão, mora na Alemanha. Ela estava divulgando o ensinamento do Samataniut lá na Alemanha. E uma senhora veio consultar essa minha amiga. Minha filha, de 18 anos, pega a faca de cozinha e corre atrás de mim para me matar. O que eu faço? Então a minha amiga já entendeu. O senhor abortou? Sim. Quem agride será agredido. Quem mata será morto. Ele explicou a necessidade de pedir perdão à criança abortada, de fazer oração. E ela fez. E a filha nunca mais pegou a faca da cozinha para correr atrás da mãe. Recentemente, uma senhora de Jabaquara
veio falar comigo. Tem um filho que está viciado em drogas e está hospitalizado. Fiz de tudo para resolver, mas não resolve. Ele mesmo falou que abortou 3 crianças, 3 vezes. Aí então expliquei para ela a necessidade de oração para abortado. Expliquei para ela o sofrimento, o drama, revolta da criança abortada. Aconselhei a fazer oração, dando o nome às 3 crianças e sobrenome, fazer oração diariamente. O filho se recuperou, já está trabalhando, arranjou emprego. Eu proponho a algum especialista do ramo que faça pesquisa, levante estatística para comprovar. Se a estatística comprovar que 80%, confirmou 80% que isso é verdade, isso é considerado como prova científica. Alguém da área poderá elaborar tese de doutoramento e isso vai ajudar muita gente, infinidade de pessoas. Se no Japão, já naquela época, tinha 1 milhão de abortados por ano, e no Brasil e fora de outros países, quantos milhões, bilhões de almas abortadas estão no plano espiritual sofrendo? Então é urgente ajudar a dar paz a essas almas. Então essa é a minha proposta. O principal não é a solução de problemas, de doença, ou de problema da vida, ou de enchente, nada. Isso é importante, mas o mais importante é a pessoa evoluir espiritualmente. O que é evoluir espiritualmente? É manifestar amor de Deus que ela tem dentro de si, manifestar cada vez mais, em grau cada vez mais elevado e amplo. Isso é evolução. Evolução não é um ser inferior e melhorando aos poucos e se tornar pessoa maravilhosa. Não. O que é inferior é sempre inferior, nunca melhora. Pedra nunca vira diamante. Se o diamante bruto, recebendo polimento, passa a brilhar, é porque ele já era diamante. Não adianta polir um caco de tijolo ou um pedaço de pedra, qualquer, que nunca vai brilhar. O ser humano é filho de Deus, tem Deus dentro de si, tem amor dentro de si. Evolução é despertar e manifestar cada vez mais esse amor de Deus que tem dentro de si. Isso é evolução. Para isso que nós nascemos. E uma encarnação tem 10 anos, não é suficiente para manifestar toda a sabedoria, amor, bondade, justiça de Deus que ele tem. Para manifestar todas as qualidades infinitas de Deus, é preciso muito mais tempo. Por isso que é encarnar várias vezes, dezenas, centenas de vezes, para ter espaço e tempo para poder manifestar a qualidade divina, qualidades divinas que a pessoa tem dentro de si para manifestar. Isso é viver, isso é evolução. Muito obrigado.